Tá gastando muita energia elétrica em casa e acha que é culpa do seu ar-condicionado? Então se liga que hoje eu vou te dar 5 dicas para você economizar energia com o seu ar-condicionado. É muito comum as pessoas comprarem um ar-condicionado e acharem que o vilão das suas contas de energia elétrica é justamente o aparelho. Mas nem sempre é culpa do aparelho. Às vezes pode ser o seu uso e a manutenção. Primeira dica: escolha o aparelho adequado ao ambiente. Isso depende do tamanho do ambiente, o número de pessoas que tem lá dentro, a quantidade de aparelhos eletrônicos e também o fluxo de pessoas, ou seja, a quantidade de pessoas que entram e saem o dia inteiro. É lógico que um ar-condicionado para uma casa, para um quarto, para um escritório ou para um comércio vai ser totalmente diferente. Por isso, muitas vezes esses sites e blogs disponibilizam inclusive uma calculadora para que você possa saber o tamanho adequado do ar-condicionado. E se você não sabe o que é esse tamanho, são os BTUs, que nós vemos geralmente nas propagandas e nas caixas dos aparelhos de ar-condicionado. Quanto maior o número de BTUs, mais potente será o aparelho, mas também maior será o seu gasto energético. Por exemplo, se você tem um quarto ou um escritório pequeno onde tenha pouca entrada e saída de pessoas, onde você tem às vezes 1 ou 2 computadores, fica ali dentro 2, 3 pessoas para trabalhar ou também para dormir, um ar-condicionado de 12.000 BTUs pode ser o suficiente para você. Agora, se é um quarto onde você vai ligar o seu ar-condicionado somente à noite para você dormir e não fica o dia inteiro ligado com entrada e saída de pessoas, 9.000 BTUs pode ser o bastante. Já se o seu quarto é muito grande, possui muitos aparelhos eletrônicos, ou as pessoas entram e saem o tempo inteiro e o ar-condicionado fica ligado o dia inteiro, pode ser interessante você investir num ar-condicionado mais forte, como 18.000 BTUs, por exemplo. Ou se o seu escritório é um pouquinho mais movimentado, como por exemplo um salão de beleza ou um estúdio de estética. Agora, se for um comércio grande, onde muitas pessoas entram e saem o dia inteiro, que tem equipamentos eletrônicos, que tem freezers, que tem computadores e até mesmo muitas lâmpadas, aí não tem jeito, o gasto vai ser grande mesmo. Mas voltando para sua casa, a segunda dica é: dê preferência a novas tecnologias. Muitas vezes, parece que a gente está economizando muito dinheiro quando a gente compra um ar-condicionado de uma tecnologia um pouco mais antiga, aquele que está saindo de linha, ou até mesmo um ar-condicionado com alguns anos de uso e que esteja em boas condições. Parece. Mas a verdade é que a tecnologia tem avançado muito nos últimos anos e que hoje existem motores e compressores que são muito mais potentes e muito mais econômicos, o que fazem com que em poucos meses você tire a diferença do custo do aparelho. A tecnologia inverter, por exemplo, nos compressores dos ar-condicionados fazem com que o motor não desligue quando atinge a temperatura ideal, fazendo com que ele novamente não tenha que ter um pulso de energia muito forte na hora de ligar esse compressor, o que economiza muita energia. Se você for olhar o preço de um inverter e de um ar-condicionado comum, o convencional, talvez você pague ali uns 15, 20% a mais do valor, mas como eu disse, em poucos meses você tira a diferença do investimento. Para você ter uma ideia, aqui na minha casa eu tinha um ar-condicionado convencional de 9.000 BTUs. Depois de muito custo com energia elétrica e muitas noites acordando passando calor porque o compressor ainda não tinha ligado e já estava quente dentro do quarto, eu decidi comprar um inverter. Comprei um de 12.000 BTUs, ou seja, 30% a mais de potência, e por incrível que pareça, a minha conta de energia vem mais barata. Existem até aparelhos mais tecnológicos e acabam sendo mais caros, por exemplo, que tem o sensor de temperatura no controle remoto e não no ar-condicionado, fazendo com que a regulagem de temperatura ocorra por onde está o controle e não no compressor do ar ou na saída de ar, como normalmente acontece nos aparelhos. Existem também tecnologias Wi-Fi, onde você pode controlar a temperatura, a potência e até o desligamento do ar-condicionado, programando pelo próprio aplicativo do celular, o que também acaba sendo uma vantagem, mesmo que esses aparelhos custem um pouquinho mais caro. Dica número 3. Faça a instalação com uma empresa de confiança. Muitas vezes você pega um amigo ou alguém que te indicou, que faz um servicinho extra ali por fora e cobra baratinho para instalar o seu ar-condicionado. Só que no final das contas, essa economia também pode sair cara para você, principalmente se o seu ar-condicionado tiver uma garantia maior. Existem compressores de ar, por exemplo, que dão 10 anos de garantia, outros que dão 3 ou 5 anos de garantia. E aí você fazendo a instalação com aquele seu amigo ou com uma empresa que não é autorizada, essa garantia acaba se perdendo. E se você precisar acionar a garantia da fabricante, você infelizmente não terá cobertura, mesmo que seja um defeito de fabricação.
Outro fator é que aquela instalação, mais ou menos, pode acabar acarretando, por exemplo, num mau isolamento da tubulação, o que faz com que o compressor tenha que forçar mais e gastar mais energia para gelar. Ou que o gás acabe ficando com um pequeno vazamento, e em alguns meses ele acabe vazando mais da metade, fazendo com que o compressor também tenha que trabalhar mais para poder gelar e gaste também muito mais energia. E o que também fará com que você tenha que fazer uma manutenção de emergência depois de 1 ou 2 anos no máximo da instalação, repondo o gás ou corrigindo algum defeito no compressor ou na regulagem daquele ar-condicionado, fazendo você gastar muito dinheiro com isso. A dica 4 é até meio óbvia, mas muita gente não se atenta para isso. Mantenha o ambiente fechado. Quando a gente fala de ambiente fechado, a gente não fala somente de pessoas entrando ou saindo, que é a primeira coisa que nós pensamos. Nós estamos falando do isolamento ou da vedação, de portas, janelas e outras frestas. Uma janela que não é vedada e que tem passagem de ar para dentro e para fora, uma porta que tem um vão muito grande, por exemplo, ou de metal que não tem um bom isolamento térmico, um local que não tem uma forração e que o ar acaba escapando pelo teto, também pode ser um problema. E aqui até cabe uma dica bônus, que é a incidência de sol. Se aquela parede onde está instalado o seu ar-condicionado, por exemplo, pega muito sol à tarde, aquela parede vai ficar muito quente. E aí é claro que vai demorar para aquele cômodo poder gelar, ou para se manter a temperatura, mesmo que o seu ar-condicionado esteja em potência máxima. Vai fazer com que ele fique muito mais tempo na maior potência, gastando mais energia, você não vai ter os benefícios ou a refrigeração que você gostaria e vai acabar culpando o seu aparelho. E a dica 5, a dica final, e a mais importante de todas, fique atento à higienização do seu aparelho, até por causa da sua saúde. Muitas pessoas não sabem ou não se lembram que a limpeza do ar-condicionado é periódica e imprescindível para a manutenção tanto da qualidade do funcionamento do aparelho, quanto também para a qualidade da saúde das pessoas que estão naquele ambiente. O compressor de ar, ou seja, aquela máquina que fica do lado de fora da sua casa, ela precisa ser limpa, precisa ser lavada a cada 6 meses mais ou menos, dependendo da exposição ao sol, à poeira, à altura em que ela está posta. Aquilo funciona igual um radiador de carro. É uma parte de metal por onde passa o gás que é resfriado por uma ventoinha. Mas acaba acumulando muita poeira e muita sujeira com o tempo, tanto na ventoinha quanto no radiador, o que dificulta o resfriamento do conjunto. Mas o mais importante mesmo está dentro da sua casa ou do seu escritório. O aparelho que faz a ventilação do ambiente e o controle de temperatura precisa ser limpo no mínimo a cada 30 dias. E eu não estou falando de nada muito complicado não, como a lavagem do condensador ou das canaletas. Eu estou falando de coisas simples, como por exemplo a limpeza dos filtros de ar, que tem que ser feita a cada 15, 20 dias, 30 dias no máximo, que é aquele filtro, aquela telinha, que fica ali protegendo o seu aparelho para que não entre poeira. Ali ficam retidas muitas vezes partículas, por exemplo, de pele morta, mofo, poeira do próprio ambiente e até a poeira externa que muitas vezes entra no cômodo da sua casa. E outra coisa que merece atenção também são as aletas de ventilação. Se você não sabe o que é isso, são aquelas ventoinhas que ficam do lado de dentro daquele condensador. Então você pode tirar aquela barra que faz o direcionamento do ar-condicionado, que é super simples de ser tirada, pegar um pincel, sabe aquele pincelzinho amarelo que o seu filho leva para a escola para pintar com tinta guache? Aquele mesmo. Pega um pincel e vai limpando aquelas aletas ali. Perca 30, 40 minutos do seu dia, uma vez no mês, a cada 40 dias, e faça aquela limpeza. Observe quanta sujeira, quanta pele morta, mofo, poeira e outros resíduos vão sair daquilo ali. É importante a gente lembrar que depois de tirar toda aquela camada de sujeira ali, algumas daquelas partículas vão ficar presas dentro do ar-condicionado. Então quando você ligar o aparelho, vai voar partícula para tudo que é lado. Por isso algumas dicas são: primeiro, limpe com o pincel. Segundo, passe um pano úmido tanto dentro quanto fora do seu aparelho. E terceiro, pendure um lençol ou uma toalha e ligue por alguns minutos ou até uma hora ali o aparelho, mesmo que não seja gelando, só ventilando, para ele poder expelir toda aquela sujeira, tá? Porque vai acontecer isso. É bom lembrar que toda aquela sujeira, aquelas partículas, aquele mofo que está ali dentro que você está tirando com o pincel, vem para dentro do seu nariz. Isso acaba afetando a sua saúde e a sua qualidade de vida, trazendo alergias respiratórias, problemas como asma, bronquite, rinite e também prejudicando, é claro, a passagem de ar e a refrigeração do seu aparelho. Lembre-se que toda vez
que sujeira ou que qualquer outra coisa prejudica o resfriamento do aparelho, seja pela passagem de ar, pelo escape de temperatura ou até mesmo pelo aquecimento do ambiente na incidência ao sol, vai fazer com que aquele aparelho trabalhe mais e por mais tempo, gastando mais energia. Gostou dessas dicas? Então deixe seu like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal.